Romanos 8, Romanos capítulo 8, nós vamos ler verso 15, 16, 17, depois você vai descer um pouco para o 28 e 29. Vamos lá, Romanos 8, 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Desce lá para o 28 do mesmo capítulo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus por esse texto, glória a Deus por Romanos 8, e a primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é que Deus é Pai, e Deus decidiu que nós o deveríamos chamar de Pai. O próprio Jesus, quando se referia a Deus, constantemente ele falava a palavra Pai. A oração do Pai Nosso começa com Pai. E é importante a gente entender isso, porque a revelação errada de quem Deus é, vai afetar totalmente a minha vida. A revelação errada de quem Deus é, afeta quem eu sou. A revelação errada de quem Deus é, afeta o meu casamento. A revelação errada de quem Deus é, afeta os meus princípios. A revelação errada de quem Deus é, afeta a maneira que eu enxergo o mundo. E sim, Deus ele é Senhor, Deus ele é Rei, Deus ele é Juiz, mas principalmente Deus é Pai. E é importante a gente entender isso, meus irmãos, porque nós vivemos num país órfão. O Brasil é um país órfão, que se tem ali como talvez uma figura religiosa ou uma padroeira, e essa padroeira, a palavra padroeira vem de uma palavra pai, mas é uma figura de uma mulher sem marido, e a pergunta é: cadê o pai? E às vezes o pai fugiu, o pai se ausentou da responsabilidade, o pai era um menino e deixou a mãe. Talvez o pai ainda aqui presente fisicamente, mas não espiritualmente, um pai omisso. E a pergunta é: por que será que Satanás ataca tanto a paternidade? Porque quem gera destino e identidade é o pai. E se tem algo que Satanás quer roubar dos filhos de Deus, é a identidade e o destino. Olha o que a palavra diz em Malaquias 4. Malaquias capítulo 4, verso 5 e verso 6. Olha só que interessante. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Sabe, gente, quem me conhece um pouco a fundo sabe que eu sou um apaixonado por avivamento. Eu já li muito sobre avivamento, eu já estudei muito sobre avivamento, e eu arrisco em dizer que talvez o último grande avivamento será um avivamento de paternidade. Por que a palavra diz que nos últimos dias enviaria o espírito de Elias e não o espírito do profeta Samuel, que foi um baita profeta, ou não o espírito do profeta Daniel, ou não o espírito de qualquer outro profeta? Porque Samuel foi um baita profeta, mas não deixou ninguém. Daniel também. Agora o profeta Elias tem 12 milagres registrados na Bíblia, e Eliseu, seu filho espiritual, tem 24. O reino de Deus é um reino de paternidade. João Batista
veio, ele era a voz de Deus no deserto, a voz do que clama no deserto. E ele vem no espírito de Elias para abrir o caminho e anunciar a vinda de Jesus. Meu irmão, pense no pior lugar do Rio Grande do Sul, o lugar mais pobre, o lugar mais perigoso, o lugar mais escasso. Aquelas pessoas estavam saindo dos melhores lugares do estado para ouvir João Batista no deserto, para ouvir algo dos céus no deserto. Se fosse lá em São Paulo, a gente ia falar que era em Diadema, né? O pastor Daniel tem um bom testemunho em Diadema. Você que for para São Paulo, ele tem um bom hotel para te indicar. Depois você pede para ele te contar essa história do hotel de Diadema. E João, nesse espírito de Elias, quando vem Jesus, ele diz, ele não é digno de desatar as sandálias de Jesus. Mas aí você pode perguntar, poxa pastor, mas aí é Jesus, né? Mas aí vem Jesus no espírito de Elias e ele diz, se vocês crerem, vocês farão obras iguais ou maiores do que eu fiz. Por quê, meus irmãos? Porque o reino de Deus é um reino de paternidade, e a alegria do pai é ver o seu filho crescer, desenvolver, amadurecer e ultrapassá-lo. A minha alegria como pai em um futuro é ver o Kalel se tornar um homem de Deus e fazer coisas muito maiores daquilo que eu vou construir. Agora, existe um caminho para que nós possamos trilhar. Existe um caminho de maturidade, existe um caminho de desenvolvimento, existe um caminho de crescimento, e crescer dói. Crescer não é tranquilo, crescer não é simples, crescer dói. Você que é do mundo da academia aí, quando você vai crescer um músculo, você tem que fazer lá uma progressão de carga, você tem que desenvolver, crescer. Você que é empresário, você quer fazer crescer a sua empresa, você tem que fazer alguns tipos de renúncias para investir dinheiro, para num futuro receber a colheita disso. Esse processo é tranquilo, gente? Não, ele nos estica. Crescer dói. Então, o caminho para que nós nos tornamos um filho de dupla honra é uma jornada de dor. Assim como Jesus. Jesus caminhou sobre a terra, 100% Deus, 100% homem, sinais, maravilhas o acompanhavam, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, mas ele também teve que lidar com perseguição, ele também teve que lidar com traições e injustiça. E se você quer ser uma cópia de Jesus, um filho de Deus e ser uma embaixada do reino de Deus, esteja pronto para viver milagres, para libertar pessoas através do poder de Jesus, mas também esteja pronto para as perseguições, estejam prontos para as traições, porque tudo isso vai cooperar com aquilo que Deus te prometeu. Eu não sei como que foi a tua transição, quando você começou a seguir a Jesus, mas comigo foi assim, Deus me respondia as orações mais imaturas e absurdas. Não sei se alguém já passou por isso. Eu orava cada coisa e Deus me respondia no comecinho da minha jornada. E não sei também se você se converteu no meio bem pentecostal. Eu me converti no meio bem pentecostal. Então a gente tinha o costume de subir o monte. Quem aqui é dessa época de subir o monte? Amém. Poucas pessoas, olha só. E aí naquele monte, as pessoas às vezes de outra rodinha vinham e entregavam uma coisa que eu tinha acabado de orar, e eu falava, uau, e aquilo me deixou mal acostumado, porque eu pensei que toda hora ia ser assim, ia ser simples assim, fácil. Deus está me respondendo muito rápido. Só que você começa a trilhar uma jornada, e você começa a se desenvolver, e você começa a crescer, e a maneira a qual Deus começa a comunicar, ela muda. A maneira que eu comunico hoje com o Kalel é diferente da que eu vou comunicar com ele daqui a uns anos. E aí você precisa entrar numa jornada de maturidade. Você nunca vai deixar de ser um filho amado de Deus, mas para você acessar as promessas, você precisa ter maturidade. O Kalel, ele é o meu filho amado, mas ele ainda é um bebê, uma criança. Tem coisas que eu quero dar para ele e eu ainda não posso dar, porque ele não tem maturidade para isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Tem coisas que Deus já preparou para você, basta você acessar.
não recuse essa jornada. Pastor, mas como que é essa jornada? Gente, essa jornada é pro cristão e pro não cristão. Mas é uma escolha. O que os processos extraem de você? O processo tem que extrair algo de você. Já passou por um processo que você saiu totalmente transformado, totalmente mudado? Uau, eu via isso aqui de uma maneira, passei por todo esse processo, a minha visão mudou. Agora eu tenho mais misericórdia com pessoas que passam isso, agora eu tenho mais compaixão com pessoas que eu passo. Por quê, meu irmão? Porque você aprendeu no processo. Você escolheu aprender no processo. Agora tem gente que passa por todos esses processos e não aprende nada. Então esteja com o coração escancarado. Quando Deus te der um processo, um caminho para seguir, você diz: glória a Deus, eu vou sair disso aqui mais parecido com Jesus, e no final disso eu vou receber uma promoção. Glória a Deus, gente. Amém. Eu separei um testemunho aqui. Esse testemunho é real, só adaptei aqui para você. Um jovem missionário da Ásia, ele conta um relato que ele orou por 5 anos por avivamento. Incansavelmente, todos os dias ele orou por 5 anos por avivamento. E em um momento ele desanimou. Em um momento as coisas não estavam acontecendo conforme ele queria, ele desanimou, procurou alguém mais velho na fé, e essa pessoa só respondeu assim para ele: você tem orado por frutos, mas Deus está preparando as suas raízes. E ele pegou aquela palavra e ele diz que depois de um curto período aquilo rompeu, um avivamento no vilarejo que ele liderava. E hoje ele lidera ainda um avivamento, ele lidera um vilarejo onde tem algumas igrejas lá, e eles estão vivendo avivamento e romper de Deus sobre aquele lugar. O que nós aprendemos com isso, gente? Que a primeira etapa do crescimento não é exposição, é esconderijo. E não podemos mudar essa ordem. A primeira etapa do crescimento é para baixo, aonde ninguém vai te ver. Como o pastor falou, aonde talvez seja você e Deus, no quarto, no secreto, moldando, chorando. Mas a primeira etapa é para baixo. Porque qual que é a função de uma raiz? Quais são as principais funções de uma raiz? Sustentar, nutrir. Então quando Deus quer te levar a uma jornada, quando Deus quer te levar a uma promessa, a uma promoção, a primeira etapa desse crescimento é para baixo. Eu preciso criar raiz antes que Deus me exponha para algo que Ele tem. Para que você tenha um crescimento saudável. E quando você chegue na sua promoção, no lugar onde Deus te prometeu, no lugar onde você tem orado para alcançar, aquilo não seja um período curto, mas seja algo duradouro e que gere cada vez mais frutos. Vamos lá. Outro fator importante que eu quero trabalhar com você é que nós transferimos a nossa imagem de paternidade biológica para Deus. Quer ver? Eu vou citar um exemplo. Vem cá, Cláudia, vem cá, por favor. Vamos supor que eu e o Cláudio estamos abrindo uma empresa. E a gente faz algumas renúncias nessa empresa. E vende carro, tudo para investir dinheiro na empresa. Essa empresa 1, 2, 3 anos começa a equilibrar. A partir do 4º, 5º ano começa a desenvolver, a gente começa a ganhar dinheiro. E aí eu acordo numa segunda-feira e descubro que o Cladimir sumiu da empresa, levou todos os bens e me deixou com uma dívida. E aí eu fico com aquela dívida. E aí eu demoro 1, 2, 3, 4, 5 anos para me reerguer. Eu pago todas as dívidas, eu fico quebrado. E aí depois de mais 5 anos, eu começo a me reerguer e digo: uau, agora eu consigo avançar mais um pouco. Eu acho que eu vou crescer um pouco mais a minha empresa, conseguir recuperá-la, conseguir reerguer, eu vou avançar. E aí vem uma outra pessoa, um outro irmão, chamado Cladimir, me propondo um acordo. Você fecharia esse negócio? Sim ou não? Não. Por quê? Porque os teus pensamentos, o teu cérebro te levou aonde? Lá no outro. Aí você chega na igreja com um problema de paternidade biológica. E você chega e o pastor está dizendo: Deus é Pai. O Cláudio está dizendo para você: Deus é
aonde o teu pensamento vai? No seu pai biológico. Amém. Obrigado, Cláudio. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? A gente transfere. Eu não vou subir por aqui, porque para descer é mais fácil, né? Estou velho. A gente transfere a nossa imagem de paternidade biológica para Deus. E isso pode ser um problema grave naquilo que estamos construindo com Ele. Porque eu sei, existem pais autoritários. Talvez você teve um pai autoritário. Aquele pai que só tinha relacionamento com você para te cobrar. Quando você teve nota baixa, você lembra do seu pai. Quando você fez alguma coisa errada, você lembra do seu pai. É aquele pai que era só correção e vara. E aí você chega na igreja e você transfere isso para Deus. Deus só vai me castigar. Deus nunca vai me afirmar. Deus só vai me corrigir. Ou talvez você teve um pai permissivo. Porque um pai permissivo, tá tudo bem, filho, você pode fazer isso. Não, papai aceita tudo. Parece bom, né? Mas é extremamente maléfico isso. E aí esse pai permissivo não tem palavra. Porque você vai falar, Joãozinho, eu vou te corrigir. Joãozinho, para com isso que eu vou te corrigir. E nunca corrige. Aí você chega na igreja e se depara com um Deus Pai bíblico, que não é um Deus permissivo. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, mas Ele é um Pai perfeito e justo. E Ele cumpre a sua palavra. E a palavra dele diz que Ele corrige os filhos que o amam, mas você nunca teve um pai que te corrigiu, então você entra nessa guerra com Deus. Talvez você teve um pai que só pensava em coisas grandes, um pai sonhador, um pai empresário, um pai que ganhou muito dinheiro, um pai que não tinha tempo para você falar de como foi o seu dia na escola, para você contar uma novidade. E aí você se converte, chega na igreja e diz, Deus não vai responder a minha oração. Deus está preocupado com a fome no mundo. Deus está preocupado somente com a guerra. Deus está preocupado com a economia. Deus não está preocupado com a minha vida, com o problema que eu estou tendo no meu trabalho, com essa dor aqui que está dando aqui em mim. Deus não se preocupa com isso. Você entende, gente, a importância de nós resolvermos as nossas questões com a paternidade, porque isso vai determinar de maneira brutal a forma que a gente vai viver com Deus hoje. Sabe, o pastor Fabiano Ribeiro, ele escreveu um livro, Paternidade Bem Resolvida, e nesse livro ele fala mais de paternidade biológica mesmo, e ele conta um testemunho muito legal de uma mulher que não conhecia o seu pai, e ela combinou com a mãe dela de dizer, mãe, vai lá ficar um tempo na cidade, eu queria achar o meu pai. E aquela mãe aceitou, ela ficou por alguns meses lá na cidade, e até que achou o pai da menina. E aí aquela menina viajou, foi até o pai dela e disse, pai, eu te perdoo e eu quero o teu sobrenome. E aí eles foram no cartório, registraram, anos depois, essa moça casou, entrou com o pai, e quem fez o casamento foi o Fabiano Ribeiro, ele conta isso. Por que eu estou contando esse testemunho, gente? Porque chegou o tempo de arrumar a paternidade. Se você tem problemas com o teu pai, é tempo de você liberar perdão. Pastor, o meu pai foi horrível, você não conhece. Cara, se você ficar preso a isso, o prejudicado vai ser você e a sua família. Pastor, o meu pai morreu. Cara, libera perdão e oração. Deus, eu libero o perdão do meu pai, tudo aquilo que ele fez, eu libero o perdão. Eu sei que o Senhor é um Deus diferente do que o meu pai biológico. Amém, meus irmãos? Está fazendo sentido isso aqui? Glória a Deus. Abre para mim em Lucas 15, verso 18 e 19. Lucas capítulo 15, verso 18 e 19. Eu gosto muito dessa parábola, muito boa. E diz assim, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Bom, contexto aqui rapidamente, essa parábola vai falar de um pai com 2 filhos, um dos filhos pediu parte da sua herança, foi gastar da maneira que ele queria, gastou
com uma vida pecaminosa, perdeu tudo, se viu no fundo do poço, e a expectativa dele era voltar, porque ele entendeu que com o pai dele, qualquer servo, qualquer empregado vivia melhor do que ele estava vivendo. Então a expectativa dele era ir até o pai, para que o pai o recebesse como um empregado. Depois a gente vai chegar lá nesse texto, o pai o recebe com um abraço, um beijo e faz uma festa. Mas até então aqui, a expectativa dele era que o pai o recebesse como um empregado. Eu quero abrir um parênteses aqui, só nesses 2 versículos. Meus irmãos, nós precisamos parar de trabalhar para Deus. Nós precisamos trabalhar com Deus. Se eu trabalho para Deus, eu corro o risco de ver Deus como um chefe e eu como um empregado. E se Deus é o meu chefe, eu posso chegar em Deus e dizer assim: eu tenho o direito de receber, porque eu trabalhei por 30 dias. E não importa para o meu chefe a maneira que eu vou gastar o dinheiro, porque eu trabalhei. É meu direito receber, pouco importa você, meu chefe, saber como que eu vou gastar isso. Agora, se eu trabalho não para Deus, mas eu trabalho com Deus, eu trabalho como um filho. E eu entendo que aquilo que Deus está fazendo é meu por herança. Aquilo que lemos lá no começo. Herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Participemos do seu sofrimento, para que participemos da sua glória. E aí, quando eu vou receber o meu salário, a minha herança, nós partilhamos juntos o que vamos fazer com aquilo que eu tenho recebido. Então, meu irmão, é tempo de nós trabalharmos com Deus, tentar tirar os nossos olhos de nós mesmos e olhar para Cristo e olhar para Ele. Eu separei aqui algumas características de um órfão. E você que está anotando, coloque assim: o órfão não tem destino. Essa é a primeira característica. O órfão não tem destino. Por quê, gente? Porque quem dá destino é o pai. Agora, para eu ter destino, eu preciso ter identidade. A palavra identidade é idem, igual a quem. Então, para você descobrir a sua identidade, você não precisa fazer uma jornada de conhecimento em si mesmo. Eu lembro que há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, agora está mais tranquilo, mas estourou assim uma época de uma galera fazendo uma jornada de autoconhecimento. Aí teve aquelas questões das personalidades, né? Colérico. Quem lembra disso aqui? Eu não estou falando que isso é errado, tá? Fica tranquilo. Mas aí a galera fazia um monte de besteira e é porque eu sou colérico. Tipo assim, né? Eu só estou falando colérico porque eu não lembro as outras. Então, eu não lembro as outras, tinha algumas. Mas fato é, meus irmãos, que existiu uma jornada para se auto se conhecer. Eu preciso fazer um mergulho em mim mesmo. Mas a palavra identidade é idem, eu sou igual a quem? Então, para eu me autoconhecer, eu não olho para mim, eu olho para aquele que me criou. Quando você compra um objeto e esse objeto requer montagem, você vai olhar o quê? O manual. Porque no manual tem as instruções do fabricante, do criador. Por que raios você acha que para se autoconhecer você precisa olhar para você e não para aquele que te criou? É Pedro, quando tem a revelação de Cristo, ele tem a revelação de quem ele é. Meu irmão, quanto mais eu corro para Deus, eu tenho a revelação de quem ele é, eu também recebo a minha identidade e o meu destino vai sendo liberado no meio da jornada. Glória a Deus até aqui? Amém. Olha o que, não precisa abrir, 1 João 4,19 diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Pastor, eu tenho dificuldade em amar Deus. Pastor, eu tenho dificuldade em amar o Pai. Você precisa entender que Deus é amor. Ele é a fonte, eu não consigo amor em outra fonte. Primeiro eu preciso estar com o coração aberto para receber desse amor.
E o amor que eu entrego depois é uma resposta daquilo que eu estou recebendo dele nesse lugar secreto. Agora, o que é amor, gente? Não tem uma ideia errada de amor. O amor é sempre tudo tranquilo. O amor é só praia, sombra, água fresca. Não. O amor, ele é uma escolha. O amor exige renúncia. O amor exige sacrifício. O amor é Abraão chegando em Sara, pegando uma faca e dizendo: vou levar Isaac, não sei o que vai acontecer, mas eu estou sobre uma palavra de obediência, e porque eu amo, assim eu me movo. Amor dói, mas quando eu olho para Cristo, eu entendo que os sofrimentos momentâneos não há de se comparar com a glória que há de vir. As leves e momentâneas tribulações não se compara com a glória de Deus, não se compara com aquilo que eu vou viver na eternidade, não se compara com os galardões que nós estamos construindo no céu. E a palavra de Deus vai dizer em Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Meu irmão, fica tranquilo. Deus conhece a minha limitação, Deus conhece a sua limitação. Não tem a ver com os nossos dons ou habilidade, tem a ver de o quanto a gente nos entrega para Ele. Tem tudo a ver com Ele, não com nós. Amém? O segundo ponto que eu quero tratar com você aqui é que o órfão, ele se sente sempre deslocado. Alguém que tem problema com paternidade, ele nunca pertence a nada, e ele sempre terceiriza a culpa. Algo aconteceu, a culpa nunca é dele, ele está sempre terceirizando responsabilidade. Ele é muito bom em justificar as coisas que deram errado e péssimo em se responsabilizar. Mas Salmos 27:10 vai dizer assim: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolhe. Meu irmão, Deus não tem medo dos seus erros, Ele te acolhe. Comece a se responsabilizar pelas ações que você precisa tomar hoje, seja como homem, como mulher, como marido, como esposa, como pai, como mãe. É tempo de se responsabilizar, é tempo de se posicionar como um filho amado de Deus, para que você venha viver aquilo que Ele sonhou e preparou para você. O terceiro ponto que eu quero tratar com você chama-se carência crônica. Pessoas que precisam sempre de elogios, pessoas que precisam sempre de uma palavra de afirmação. É talvez a jovem menina que começa a namorar e pergunta para o seu namorado: você me ama assim ou assim? Você me ama um tantinho ou tantão? Talvez é uma jovem menina que começou a namorar e diz para o namorado: você nunca fala que eu estou linda, mas o menino falou há 1 hora atrás que ela estava linda. Talvez é a menina que usa roupas um pouco inadequadas, porque ela busca uma afirmação, ela precisa que as pessoas estejam elogiando ela, porque ela não tem essa afirmação de Deus. E não fiquem bravas comigo, mulheres, eu estou dando aqui exemplos femininos, mas também tem os exemplos masculinos. O homem que precisa de afirmação é aquele cara que articula para sempre se sair de bom moço. É o homem fofoqueiro. Ele faz, se mulher é feio fofoca, meu irmão, homem então aí é para acabar. É o homem que se articula e no final todo mundo briga e ele sai como um bom moço. Eu tentei administrar isso. É o homem que compra um carro, abaixa o vidro, põe o braço e sai andando pela cidade de Parobé, desfilando. Por quê? Porque ele precisa de uma afirmação paterna. E quando nós não temos essa afirmação em Deus, a gente busca nas pessoas, meus irmãos. A gente busca em coisas, a gente busca em bens. E o caminho disso é a frustração. Porque ninguém pode dar aquilo que só um Deus, que é santo e perfeito, pode te entregar. E eu creio que o Senhor está pronto, de braços abertos, para curar o teu coração essa noite. Lucas 15:20, que foi o texto que nós lemos, esse pode pôr na tela. Esse, né? Como se vocês não estivessem pondo o que eu estou falando aqui.
Lucas 15, 20 diz assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Aquele filho, ele queria receber e entrar como um escravo, como um servo, mas o pai o recebeu cheio de compaixão, abraçou identidade, beijou. Meus irmãos, o Pai está de braços abertos para nos receber. O Senhor não quer que você venha, mas eu errei, pastor, eu vivi uma vida de pecado, eu tenho vivido uma vida muito distante com Deus. O Senhor Deus está de braços abertos, te olhando cheio de compaixão. Glórias a Deus. O quarto ponto que eu quero te trazer aqui é que a orfandade nos faz pessimistas. Alguém órfão, ele potencializa aquilo que é ruim. Ele vem ao culto, 50 pessoas tratam ele super bem, mas uma pessoa tratou ele meio mal. Na segunda-feira, o que ele vai falar? Vladimir lá na porta não me tratou muito bem. Pastor Ismael lá na porta não me tratou muito bem. Pastor Rafael lá na porta não me cumprimentou. Ele potencializa aquilo que não é bom. Ele tem 10 amigos muito legais, mas ele tem um amigo na empresa que é ruim. Ele anula os 10 amigos muito legais na empresa, ele potencializa aquele que é ruim. Eu vou contar uma história engraçada para você. Vou expor minha família aqui. Meu avô já morreu mesmo, brincadeira. Estou brincando, irmão. Eu faço umas brincadeiras assim, né? Ficar tranquilo. O espírito de quinta série às vezes vem sobre mim assim. É porque eu sou de Sagitário, né? Tô brincando, irmão. Para com isso. Vigia, varão. Tô brincando, isso é mentira. Para com isso, mano. Acredita? Horóscopos 3:2. E o meu avô, ele era muito relaxado, né? Velho teimoso, sabe? Conhece um velho? Tem um velho teimoso na família, era o meu avô. E meu avô saía lá para o centro da cidade, Avenida Paulista, para a República, e ele vendia apostila, né, para a galera que ia fazer concurso. Ele é bem gordo, levava uma sacola, apostila, chocolate, e graças a Deus, né, a minha família, nunca tivemos assim, nunca fomos ricos, mas também nunca nos faltou nada, né? E meu avô, às vezes um sapato apertava, ele abria assim, rasgava, ia com o dedinho para fora assim. E uma vez um cara que trabalhava lá no centro passava e toda hora via ele com os chinelos, uma sandália meio zoada, né? E aí o cara presenteou ele com uma sandália, né? Uma sandália nova e tudo mais. E aí a gente chegou lá, recebeu a sandália. No dia seguinte ele foi pôr a sandália, estava apertando um pouco o dedinho dele, né? Aí ele foi lá e cortou assim para deixar o dedinho para fora. E no dia seguinte usou a sandália e foi lá trabalhar, vender as apostilas dele. E aí o cara que deu a sandália para ele, estava passando lá, passava todo dia. Quando viu aquilo, ficou indignado. Mas eu te dei esse sandália achando que, né, o senhor não teria. Não, estava apertando aqui o meu pé e eu abri aqui. Por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque o pessimismo, o relaxo, ele pode afetar todas as áreas das nossas vidas. Eu dei alguns exemplos aqui de relacional, mas alguém pessimista pode acabar com o financeiro da sua casa. Porque ainda que tenha, vive como não tem. Ainda que tenha condições de algo, vive muito aquém daquilo que Deus os chamou para viver. E eu não estou dizendo para você ostentar, não é isso, meu irmão. Mas tudo aquilo que Deus te deu, Ele deve ter um propósito e um destino, que não para só em você, passa por você. Aquilo que Deus vai te dar, meu irmão, Ele não termina em você. Se você tem um sonho que só beneficia e termina em você, esquece, esse sonho talvez não é de Deus. O sonho de Deus, o sonho que Deus depositou no teu coração, é aquele que quando você olha, você diz: eu não consigo chegar nisso aqui sozinho.
Eu preciso de pessoas e preciso de Deus. Esse é o sonho a qual Deus depositou em você. Amém? Quero chamar a equipe de louvor já para vir aqui. Vamos entrar no último ponto. Eu quero ler Mateus 6 com você. Mateus 6, 25 ao 34. Mateus 6, 25 ao 34 diz assim: Portanto, eu lhe digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, ó homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Verso 33, e esse verso foi o primeiro que eu decorei quando eu me converti. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Meus irmãos, o que eu e você podemos fazer para talvez mudar uma situação que não está sob o nosso controle? E você está falando com alguém que constantemente luta contra isso, porque eu sou alguém que quer controlar muita coisa, e constantemente Deus me leva a processos a qual eu preciso abrir mão, e abrir mão nem sempre é fácil, né? Você que gosta de controlar, que luta com isso, sabe bem do que eu estou falando, mas Deus nos chama a uma jornada de dependência dEle, e depender do Senhor é um desafio, mas é a melhor dependência que se pode ter. Você pode errar, você pode se frustrar, dependendo de um homem na terra, mas quando você depende do Senhor, você nunca será frustrado. Se coloque de pé, eu quero orar por você.